Olá, bem-vindos ao Braga Mas Não é Cidade, o seu podcast diário de cultura geral. No episódio de hoje vamos falar de um dos marcos mais icónicos da França, a Cathédrale de Notre-Dame, e sobre como é que ela foi em grande parte salva por um dos maiores escritores franceses de todos os tempos, Victor Hugo. Vocês já tiveram curiosidade sobre o por detrás da existência da história do Corcunda de Notre-Dame? Uma obra que não só encantou leitores, mas também foi essencial para resgatar o monumento incrível que é a Notre-Dame? Vamos tentar falar sobre isso no episódio de hoje. Para entender o papel de Victor Hugo, precisamos voltar no tempo até ao início do século XIX. Naquela época, a Cathédrale de Notre-Dame de Paris, que hoje conhecemos como um símbolo da França, estava em péssimas condições. Depois de séculos de abandono e das depressões causadas pela Revolução Francesa, a catedral estava à beira da ruína. A Revolução Francesa viu muitas igrejas sendo saqueadas e a Notre-Dame não foi poupada. As estátuas dos reis bíblicos na fachada da catedral foram destruídas, confundidas com os reis da França. E com o tempo, a catedral perdeu sua importância para a cidade. Além disso, no início do século XIX, a catedral era vista como ultrapassada. A arquitetura gótica, que havia dominado a Europa durante a Idade Média, estava completamente fora de moda. Muitos parisienses, incluindo figuras influentes, consideravam Notre-Dame um símbolo de um passado que deveria ser deixado para trás. Foi neste cenário de decadência que Victor Hugo entrou em cena. Ele escreveu o romance O Corcunda de Notre-Dame, publicado em 1831, com um propósito claro: chamar a atenção para o estado lamentável da catedral e despertar nos franceses um sentimento de preservação pelo seu património histórico. A história de Quasimodo, o corcunda que vive na torre da catedral, e de Esmeralda, a cigana que ele tenta proteger, é ambientada nas profundezas da arquitetura da Notre-Dame. Victor Hugo usou o romance como uma carta de amor à catedral, descrevendo-a como uma personagem central da trama. Ele não poupou esforços para detalhar a beleza e a importância da estrutura, ao mesmo tempo em que lamentava o seu estado de abandono. Em um ponto do livro, Victor Hugo escreve: a Catedral de Paris é, até agora, um edifício sublime e majestoso, mas a magnificência do edifício está em perigo de desaparecer. Essa declaração era um apelo direto à consciência do público. O sucesso do livro foi imediato e os leitores ficaram encantados tanto com a história quanto com o edifício. De repente, Notre-Dame voltou a ser vista como um símbolo de importância da herança francesa. Graças ao sucesso do O Corcunda de Notre-Dame, o público francês começou a pressionar por uma ação para salvar a catedral. Victor Hugo tinha conseguido o que pretendia: transformar Notre-Dame de uma relíquia esquecida num símbolo nacional que precisava ser preservado. Em 1844, pouco mais de uma década após a publicação do romance, o governo francês decidiu iniciar uma grande restauração da catedral. O projeto foi liderado pelos arquitetos Eugène Viollet-le-Duc e Jean-Baptiste Lassus, que trabalharam para restaurar Notre-Dame ao seu antigo esplendor. Pequena curiosidade, Viollet-le-Duc, um dos mais famosos restauradores da época, foi o responsável por adicionar a flecha no topo de Notre-Dame, aquela mesma que vimos ser destruída no incêndio de 2019. A restauração não foi apenas uma questão de consertar o que estava quebrado. Foi um esforço consciente para restaurar a glória original da catedral gótica, muitas vezes recriando elementos que haviam sido destruídos ou danificados ao longo dos séculos. Com o tempo, a Catedral de Notre-Dame voltou ao estatuto de ícone nacional, e muito disso se deve à visão e influência de Victor Hugo. O Corcunda de Notre-Dame não apenas reviveu o interesse pela arquitetura gótica, como também despertou um movimento mais amplo de preservação do património histórico na França. Victor Hugo se tornou um verdadeiro defensor da importância da história e da arquitetura. Em seus escritos e discursos, ele argumentava que os monumentos históricos são parte da identidade de um povo e devem ser preservados para gerações futuras. Victor Hugo dizia que destruir um monumento era o mesmo que apagar uma página da história. Graças à sua voz, muitos monumentos que estavam em risco de serem demolidos foram salvos. Notre-Dame resistiu a muitas provas ao longo dos séculos, incluindo o devastador incêndio de 2019.
No entanto, o legado de Victor Hugo continua a inspirar os esforços para restaurá-la. As campanhas de arrecadação de fundos após o incêndio atraíram doações do mundo inteiro, mostrando que a Catedral ainda é um símbolo amado globalmente. A Catedral de Notre-Dame é um lembrete de que a arte pode ter um impacto profundo na forma como vemos e protegemos nosso património. Se não fosse pelo romance de Victor Hugo, talvez a história tivesse sido bem diferente. E esse foi o nosso episódio de hoje. Se gostou, não se esqueça de seguir o nosso canal de podcast para mais curiosidades diárias e não perder o próximo episódio. Eu sou o Miquel Braga e este é o Braga Mas Não é Cidade, o seu podcast diário onde a cultura geral ganha vida em poucos minutos.